boa noite a todos. Vamos entrando para mais uma live aqui no meu perfil do Instagram. Thalita, Glaze, Mila, sejam todas muito bem-vindas aqui no meu Instagram, porque hoje a gente vai falar sobre teste de noiva. Dando continuidade ao assunto, da semana passada, que era também sobre noivas. Hoje eu quero mostrar para vocês, ensinar e falar o que eu tenho feito nos últimos anos e como eu faço os testes das minhas noivas. E eu fiquei até pensando nesse tema porque amanhã eu tenho um teste, Então já venho compartilhar com vocês a forma que eu faço. Lembrando que cada um faz da forma que achar melhor, óbvio, Cada um, eu sempre falo, eu trabalho por conta para não ter que obedecer ninguém, Para fazer as coisas do meu jeito. Então, assim, o que eu vou falar aqui é uma sugestão, não é uma obrigação, óbvio, Tenho uma amanhã, caiu como uma luva. Ai, que bom, Amanda. Eu também, eu tenho um teste da minha noiva amanhã. Amanhã umas 4 da tarde, mais ou menos. Quase queimei a boca, gente. Jesus amado. Aline, você tá aqui. Você tá aqui. Não, e você, não sei se ainda mas... Peraí, gente, voltou meu áudio? Vocês estão me ouvindo? Me confirma aí se vocês estão me ouvindo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar. Enfim. Nossa, agora que eu percebi que eu não passei nada na boca. Mas enfim. Aqui na minha cidade, muito bem. Juscelia. Aqui na minha cidade, muitas querem o teste, mas poucas querem pagar pelo serviço. A gente vai falar sobre isso, fica aqui, fica comigo. Ouvindo bem, ótimo. Eu tava falando, é porque acabou uma bateria aqui de um microfone meu, eu já troquei e deu tudo certo. Mas é porque a minha noiva estava aqui na live, inclusive. Ela era maquiadora, não sei se ainda é, que faz tempo que não a vejo, mas amanhã verei. Esperando o dia que você vai lançar um rímel e batom. Ai, gente, eu também. Eu tô esperando todo o resto da linha blindada, mas vamos lá, Com calma. Primeiro, voltou a base. Eu tô com a base já que vai abrir dia 21 aqui na minha mão. Olha só, ela tá sequinha e ela tá lustrosa, gente. Eu assim, isso aqui é elite, entendeu? Isso aqui não é pra qualquer um. Não tem pó aqui. Ela tá sozinha e ela parece que tá molhada. No entanto, ela tá completamente seca e blindada. Tá? Acabou a bateria. É que o outro eu acho que também tá. Quando a noiva quer apenas conhecer o seu trabalho, você cobra o teste completo, eu cobro, e daí quando ela fecha o contrato, ela faz o teste e não gosta da maquiagem. Então, já vamos falar sobre isso também, Na verdade, eu incluo o valor do teste da noiva na maquiagem, mas você pode cobrar separado. Tem várias pessoas que cobram separado, mas já vamos falar sobre isso. Quando é para conhecer o seu trabalho, ela vai fazer uma maquiagem normal, Muitas vezes. Não precisa ser exatamente o teste do dia do casamento, sabe? Então, ela vai poder fazer, uma maquiagem comum, normal com você, como se fosse uma cliente normal, e ali ela vai testar. O teste eu realmente só abro para quem é noiva, Então, assim, eu não cobro pelo teste. Eu cobro pelo pacote completo de noiva, que no caso é a maquiagem do dia e a maquiagem... ali do teste, Mas, se a pessoa, por acaso, vamos supor que ela fez o teste e não gostou, eu tenho também como, calma aí que já vamos falar sobre isso. Eu fico sem graça de cobrar o teste, mulher do céu, mas não é que tem que ficar sem graça de cobrar, tá doida? Ficar sem graça de cobrar? Não rola, Você trabalha e você precisa cobrar pelo seu trabalho. Não tem como, gente. Imagina a gente ficar sem graça de cobrar as coisas. Olha, o Brasil inteiro não anda sem graça de cobrar nada, viu? Eu queria que o mercado ficasse sem graça também de me cobrar as coisas que ele tem cobrado ultimamente, mas ele não fica sem graça nenhuma, muito pelo contrário. Então a gente não pode pensar assim, Jesus amado, não dá? Você só atende noivas atualmente? Sim, só atendo noivas atualmente. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Teste de noiva. Teste de noiva.
como fazer. Eu vou deixar fixado aqui, porque aí se vai chegando um povo depois, já vai saber do que é a live. Tá, eu já vejo as perguntas de vocês, mas hoje eu tenho bastante coisa para falar, então eu vou começar falando e aí a gente vai vendo, vai falando, vai voltando, porque senão não vai dar em uma hora, né? Mas assim, gente, então vamos lá. Primeira coisa, né, do teste de noiva. Eu incluo sim no meu valor da maquiagem, eu incluo já no valor do pacote, mas quando vocês falam pacote, vocês têm na cabeça que são 10 maquiagens, mais a noiva, mais não sei o que lá. E não, né? No meu caso de pacote, o pacote que eu faço é só com a noiva dela mesma, entendeu? Então, o meu pacote é o quê? É o dia do teste, mais o dia da maquiagem. A noiva é minha cliente, preciso fazer o teste? Já vamos falar sobre isso também. Então, você pode incluir esse valor já no teste, no valor da maquiagem de noiva, ou você pode cobrar separado. Se você cobrar separado, tem dois riscos grandes aí, né? Eu acho que é esse só o maior risco, dela fazer a maquiagem com você enfim, não te dá satisfação nenhuma, né? Então ela vai fazer o teste, não te dá satisfação nenhuma e acabou por ali mesmo. Ou a parte pior, que é ela entrar, fazer o teste, aliás, não querer fazer o teste, ô doida, não querer fazer o teste. Eu acho que essa é a parte pior quando você cobra separado. É ela inibir, né, de eu não vou gastar 300, eu não vou gastar, sei lá, quanto que vocês cobram teste, de mais 200, mais 300, porque é um gasto a mais. E quando você separa esses gastos, a pessoa pensa assim, se ela vai querer ou não. E aí ela começa a pensar, mas será que o teste é importante? Talvez não seja tão importante assim na cabeça dela, mas é muito importante para o maquiador, entende? Então, quando a pessoa, né, quando você passa o orçamento picado por partes, ela vai com certeza, mas assim, 90% de chance dela não querer o teste por causa do valor, tá? Porque você separou, você diluiu. Agora, se vocês usarem a estratégia que eu uso, que eu acho que é a que todo mundo deveria usar, mas assim, cada um, né? E eu acho que quem trabalha com salão é diferente, né? Eu trabalho sozinha, logo eu mando no meu serviço e no jeito que eu quero fazer. E quem quiser vai contratar e quem não quiser não vai. Fechou? Quando você trabalha num salão, não é as suas regras, né? É a regra do salão. E aí é que entra um pouco a outra jogada aí, porque quando é o salão, a gente sabe que não depende de você. Você tá ali à mercê de outra pessoa que é dona do espaço que você tá só atendendo. Então, assim, não tem como você mandar em nada, você só obedece. Talvez você possa sugerir para a dona do salão, se você tiver uma intimidade com ela, mas também, se não tiver, é isso aí, né? Que não dá para fazer muita coisa. Mas a minha estratégia, qual que é? A minha estratégia é a seguinte: vocês sabem que, apesar de estudar muito maquiagem, técnica de maquiagem, pele, noiva, colorimetria, tem um outro assunto que eu amo estudar, que é a psicologia humana, né? Uns chamam de neuromarketing, outros de copy, outros de... Enfim, tem vários nomes para esse estudo, mas eu adoro estudar essa psicologia aí do marketing das pessoas. Então, assim, raciocinem comigo. Se você cobra o valor do teste separado e que aquele valor que você ia juntar tudo, você poderia estar cobrando de uma vez só e falando para ela que o teste é gratuito, por que você cobra, né? Se você que trabalha sozinho, não tô falando com quem trabalha agora pros outros, tá? Você que trabalha sozinho, por que você separa as coisas? Na cabecinha da pessoa que tá recebendo a informação, é muito mais interessante ela receber um teste de maquiagem, brinde, bônus, qualquer coisa, um presente que seja, do que ela receber outro valor para pagar, entendeu? Aí você vai cobrar, por exemplo, sei lá, você cobra R$3.000 o valor da maquiagem de noiva, dando um exemplo, tá? R$3.000 é o valor da maquiagem de noiva. Ou você cobraria R$2.500 o valor da maquiagem, mais 500 o teste. Aí ela falaria assim,
Ai, quinhentão no teste? Não, pra mim, eu tô de boa, não preciso de teste. Aí elas falam bem assim, ó, eu confio em você, vai dar tudo certo, mas não é por esse motivo que a gente faz o teste, não é porque alguém não confia em alguém, é porque a gente precisa definir o que vai ser feito no dia. O dia do casamento não tem tempo pra ficar vendo, se eu gostei disso aqui ou não gostei, se assim vai ficar bom ou não vai, eu vou lá no espelho e fico mandando mudar isso aqui, mudar isso aqui. Não, gente, o dia do casamento é aqui, ó. É ralar. Então, o teste, ele assegura muito as duas partes, tanto o maquiador quanto a pessoa que tá casando. Então, pra mim, ele é quase que obrigatório. A menos que você vá maquiar uma pessoa, já aconteceu comigo algumas vezes. Já aconteceu comigo de eu maquiar uma pessoa que era minha cliente muito assim, muito. Meu, a gente já tinha feito tantas coisas diferentes que no dia do casamento, realmente, ela falou, não, eu não quero teste porque eu já sei o que eu vou fazer. E, tipo, ela era minha cliente muito frequente, né? Então, é uma exceção. Agora, se a pessoa não é sua cliente frequente, se a pessoa não é do seu convívio, eu acho justo fazer o teste. Só que quando você separa as coisas, você tá dando uma chance, uma margem para ela não querer. E pra mim é um problema, entendeu? Eu acho um problema você separar os valores e ela falar assim, não quero teste não, porque é um direito dela, querer ou não, né? Você não pode obrigar ela. Você não pode obrigar ela a fazer um teste. Se você obrigar ela a fazer um teste, tá fazendo uma venda casada. Isso é crime no Brasil. Então você muda a forma como você fala, você cobra o valor logo de cara, 3 mil, ao invés de 2.500 mais 500 do teste. Eu tô dando um exemplo, tá? Você cobra logo de cara 3 mil e você fala assim, ó, eu te dou de presente o teste. Primeira coisa, no cérebro da pessoa, a informação de presente, ela vem melhor. Ela cai como uma luva. Então ela vai dizer, nossa, é 3 mil reais, mas assim, também eu ganho um teste presente, né? Ela mesma começa a justificar aquele valor, já pensando que, pô, ela faz isso, ainda o teste é de presente, poxa, então daqui esse 3 mil tá barato, entendeu? Aí, eu tô dando um exemplo, tá, gente, desse valor. Aí a questão é, como a informação é recebida pelas pessoas quando você separa as coisas? Eu vou falar uma coisa agora mais simples, porque tem pessoas que nunca maquiaram uma noiva aqui. Vou falar uma situação mais simples. Cílios postiços. Muito tempo atrás, quando eu comecei a maquiar, você não achava cartelas e cartelas no AliExpress. Eu acho que eu nem sabia o que era AliExpress em 2013, por ali. E aí a gente usava aqueles cílios da Cremê, que eram bem carinhos, assim, na época. Eu lembro que eu pagava uns 10 reais cada caixa, e 10 reais era muita coisa há 10 anos atrás, né? Seria, sei lá, quase um 30 hoje, né? Então você pensa que 10 reais era muito caro e, enfim, era um valor muito alto para ser tirado da maquiagem. E a maioria das pessoas cobrava separado. Cobrava maquiagem 120, dá um exemplo, mais 10 dos cílios ou mais 15 dos cílios. E eu cheguei a ver lugares que cobrava colocação. Tipo, juro pra vocês, não é brincadeira. Não faz sentido nenhum na minha cabeça? Não faz, mas eu vi. Tipo, 100 reais a maquiagem, mais 10 a colocação, mais 15 o cílio. E eu ficava pensando, mas que caramba que você tá cobrando a colocação? Ela faz parte do serviço. E o serviço é você fazer o caramba da maquiagem. Então é óbvio que se você tá fazendo uma maquiagem, vai ter um momento que você vai colocar os cílios, entendeu? Aí na minha cabeça até fazia sentido você cobrar extra um custo tão alto quanto 10 reais nos cílios. Mas assim, hoje não, né? Já 50 mil anos que eu cobro tudo junto. Aí a pessoa falava assim, ai, Natane, mas e se eu tirar os cílios? Não, se você tirar os cílios aí é um problema seu. Mas vamos supor, hoje em dia, daí eu tava cobrando, antes de parar de atender, 250. Aí eu cobrava 250, a pessoa falava assim, mas já inclui os cílios? Sim. Ah, mas e se eu quiser sem cílios? Aí fica com você, é um problema seu, você querer ou não os cílios, mas 250 ele já inclui. É um presente que eu tô te dando, entendeu? Aí você aceita ou não aceita. Por quê? Porque os cílios é um acabamento bonito e as pessoas deixavam de pagar os cílios para economizar 10 ou 15 reais. Então, de verdade, era uma conta que para mim não fazia sentido. Depois que eu passei a cobrar um valor só, e não tem, não quero cílio, tudo bem, é uma opção sua, mas o valor fica o mesmo,
ninguém mais deixou de colocar cílios. A não ser aquelas senhorinhas assim que tinha medo porque ia ficar machucando e coçando. Isso aconteceu algumas vezes, mas aí eu ainda induzia elas a botar o tufinho, ainda induzo até hoje. Mas assim, nesse contexto de você ganha os cílios, as pessoas aceitam muito mais. Vocês não têm noção. Muito, 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 muito mais. E aí, quando elas aceitam muito mais, você sempre vai colocar o cílio, que é o que dá acabamento pra tua maquiagem, que é o que vai fazer ela se amar no final. Você imagina fazendo sem cílio uma make? Eu não. Então é complicado, né? Hoje em dia, eu acho que a maioria cobra tudo junto, né? Não sei se alguém algum dia vai cobrar separado ainda essa questão dos cílios, né? Eu nunca mais vi ninguém cobrando separado, porque hoje em dia você compra no AliExpress uma caixa de cílio que vem 10 pares e você paga R$2, R$3 cada par. Então não faz nem sentido mais você cobrar separado, né? Mas é uma coisa que, né, enfim, a gente tem que pensar, porque se você separa as coisas, você está dando chance para a pessoa falar assim, não, peraí, mas e se eu pegar isso aqui e vou descontar um pouquinho? Imagina, a pessoa tá casando, ela tá gastando uma fortuna e aí você dá a opção ali de 500 a mais por um teste ou 500 sem o teste. Lógico que ela vai querer tirar alguma coisa e ela vai começar a se perguntar se esse tal de teste é tão importante assim, porque talvez ela possa tirar. E eu acho péssimo, tá? Não, quando ela não quer, daí porque ela não gosta ou porque ela se sente incomodada. Eu já conheci pessoas que tinham alergia, que ficavam o cílio coçando. Tudo bem, não é um problema, né? Também acontece e tá tudo bem. Hoje em dia eu até gosto quase assim, de botar cílio que nem parece que botou cílio. Mas eu sempre gosto de um acabamentinho de cílios, né? Que seja só no cantinho, pra dar um up, assim, sabe? Então, realmente, às vezes essa questão da tua cliente não querer, às vezes é uma questão de você mesmo explicar. Por exemplo, quinta-feira passada eu atendi uma cliente minha, né? Sim, eu só atendo noivas, mas eventualmente vai que alguma cliente minha antiga tá por aqui, eu tô por aqui, e a gente combina e deu certo. Então ela me chamou e eu tava disponível naquele dia, coincidentemente, e eu aceitei fazer a maquiagem dela. E aí ela falou pra mim, Natânia, é só um jantar, eu vou jantar e eu não quero cílios. Aí eu falei pra ela, então, deixa eu te falar, tem uns tufinhos que fica parecendo que é teu, nem parece que colocou. Eu falei, deixa eu colocar, se tu achar muito exagerado, muito horrível, eu tiro, pode ser? Aí ela falou, tá, pode ser. Aí eu coloquei, daí quando ela se olhou, ela falou, nossa, ficou muito natural, adorei. Deu um voluminho, mas assim, discreto. Porque às vezes, dependendo da situação que a pessoa fez a maquiagem, ela também não vai, né, enfim, querer. Ai, noiva com extensão. Não posso nem ler essa frase, eu odeio. Desculpa aí, extensionistas, eu sei que deve ter muitas aqui. Mas, gente do céu, vamos combinar, né? Enfim, não vamos entrar no quesito porque o assunto é teste de noiva. Então, normalmente, eu incluo ele no valor da maquiagem. Se a pessoa não quer fazer, porque sei lá, por algum motivo que ela não queira fazer, vai continuar o mesmo valor. Eu não vou descontar. Então, isso induz ela a fazer. Porque quando você dá de graça, né? Quando você presenteia, ninguém vai não querer. Difícil, gente, é que nem o cílio. A pessoa só não vai querer se ela se incomoda muito com isso, porque senão não. Antigamente, quando eu cobrava separado, as pessoas de verdade, elas deixavam de colocar para economizar 10, 15 reais. Então é uma coisa que, sabe, não faz sentido nenhum. E aí tem a questão, né, do teste, que também elas deixam de fazer quando você cobra separado por esse motivo, tá? Então, duas coisas semelhantes, assim, que eu lembrei agora dos cílios, que não tem nada a ver com o teste de noiva, mas é só para vocês entenderem como que funciona a cabeça das pessoas, né? Você pode cobrar mais e dizer que está dando de presente aquilo ali. E na cabeça delas, elas vão entender aquilo como um extra, como que legal. Se você cobra por partes, ela vai dar um jeito de eliminar alguma coisa para ganhar algum desconto, alguma vantagem. É assim que funciona a cabeça do povo. Não fui eu que inventei? Não fui eu que inventei. Eu só entendi como funciona e me adaptei. E tenho que dizer pra vocês, isso funciona muito. Porque quando eu cobrava o teste separado, lá em 2015, eu acho, sempre rolava essa treta aí. De, não vou querer o teste, confio em você. Mas não é questão de confiar ou não confiar. O teste, ele é importante. É pra mim confiar em você também, entendeu? A questão não é ela confiar em mim, é que eu tenho que confiar nela, que ela não vai bloquear lá no dia do casamento, entendeu? Então, é uma questão de ambas as partes, tá? Isso acontece também, Natália.
não conseguir fazer o teste porque ela é de outra cidade. Já aconteceu comigo 2 vezes, inclusive eu tenho uma noiva esse ano que é de outra cidade. E a sugestão é você fazer no dia que ela chegar na sua cidade para fazer o casamento, entendeu? Ou você dá um jeitinho. Ano passado eu atendi uma noiva em Ribeirão Preto e eu cheguei num dia e o casamento era no outro dia e a gente fez o teste um dia antes, entende? Então assim, nem que seja um dia antes, nem que seja na noite anterior, para você poder, pelo menos para ter uma noção do que ela gosta e principalmente do que ela não gosta. Acreditem se quiser. O teste, eu acho ele mais importante para você saber o que a pessoa não gosta do que para saber o que ela gosta. Porque muitas vezes nem ela sabe o que ela não gosta e quando você faz isso, né, ali, ela vai te falar, ela vai dizer. E aí ela vai se olhar, né, e vai falar, olha, isso aqui eu não gostei. Ou ela vai ficar na dúvida. Quando ela fica muito na dúvida, provavelmente é porque ela não gostou e às vezes não tá nem sabendo falar, né? Então já aconteceu comigo inúmeras vezes de fazer um teste de noiva onde um lado ela queria preto dentro da linha d'água e do outro lado um nude. E aí, no lado do nude, ela detestou, só que daí ela ficava assim, ai, porque o que ela queria de fato era o nude. E aí, quando eu coloquei o nude, ela viu que não era pra ela, entendeu? E aí ela ficou assim, ai, não sei. Eu falei assim, mas o que tu achou? Aí tampava o olho, aí depois ela falou, não, realmente pra mim tem que ser o preto. O olho dela já era grande e eu acho que o nude deixou assim, sabe? Então, às vezes a pessoa não tem nem coragem de falar, mas você vê na cara dela que ela não gostou. E aí você vai contornando, falando, mas, né? Vai falando assim com jeitinho, tipo, mas eu particularmente achei o preto melhor. Eu sempre dou minha opinião, né? Também enfim, se ela tiver com alguma dúvida, eu dou minha opinião. E aí é interessante, né? O teste, porque ela vai saber do que ela gosta e do que ela não gosta. E se ela não falar, você tem o poder de induzir ela a falar. Olha, gente, uma coisa eu já aprendi. As pessoas, os seres humanos, eles têm personalidades diferentes. E quando você vai atender uma pessoa, você tem que sacar isso, tá? Talvez seja um tema para uma mentoria aí, não sei. Mas é um tema muito importante. Algumas pessoas têm uma personalidade muito diferente de outras. Não espere que uma pessoa muito tímida vá falar pra você que ela não gostou. Ela não vai fazer isso. Ela não quer te incomodar, entendeu? Essa pessoa, existem várias delas por aí, elas acham que tudo que elas falar vai te ofender ou que vai te magoar, então elas preferem não falar. Elas carregam pra casa porque elas têm, assim, não é nem medo, mas elas não querem se indispor com você. Entendeu? E o fato de dizer que não gostou, pra elas já, não vou fazer isso, não vou falar isso, sabe? Então, realmente, tem pessoas que nunca vão falar, mas elas dão sinais. E você, como bom observador e como bom entendedor de pessoas, já que o maquiador trabalha com pessoas, você tem que saber os sinais. Então, assim, aquela pessoa muito quietinha, muito fofinha, ela nunca vai ser uma pessoa igual a eu, por exemplo, que vai dizer assim, ai, não gostei. Ai, não, isso aqui, não sei. Tipo assim, só que... E aí, vai ter a pessoa que fala desse jeito assim e que você vai dizer, ai, que grossa. Não é grossa, às vezes é o jeito da pessoa, entende? Eu sou taxada como grossa inúmeras vezes. Aí quem me conhece assim mais a fundo sabe, não, é o jeito dela, tá tudo bem. Como é que muda jeito de pessoa? Não tem como você mudar alguém o jeito dela, que a vida toda ela foi aquilo ali. Não tem como, porque a pessoa não percebe que ela tá falando assim. Então, cabe a você identificar a personalidade de cada um para não ficar, ai, ela me magoou, ou para não dizer, poxa, ela não gostou, mas não falou nada. Isso é um trabalho seu também, tá? É colérica, mas eu tenho um outro estudo aí de personalidades que eu acho ele mais assertivo, sabe? Do que sanguínea, colérica. Isso tudo faz parte do visagismo, né? Mas o estudo de personalidade, gente, é incrível como bate aquele trem ali. E aí você fica assim, meu Deus, você maquia uma pessoa e você identifica na hora qual é a personalidade dela e quais são as ações que você vai esperar dela, né? Então você tem uma previsibilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que é diretiva, que no caso sou eu, ela sempre vai tender a falar mesmo. Se ela não gostou, ela fala. Se ela tá incomodada, ela fala. Se ela achou que ia ser uma coisa e não foi, ela fala. Ela fala, ela não guarda, ela fala. E tem aquela outra que nunca vai falar.
Então eu acho que você precisa sempre entender como funciona o ser humano para poder saber guiar ela, né? Então assim, eu sempre percebi, muito antes de estudar essas coisas, eu sempre percebi que tinha pessoas que tinham dificuldade em falar. Então realmente eu ia guiando ela. Eu falava, tá, porque eu via, né? A gente vê a cara da pessoa, gente, não tem como você não saber. Ela olha no espelho e ela fica com cara de tipo, tô me odiando, só que às vezes ela não sabe nem o quê. E aí no teste isso é muito comum, mas muito comum no teste. Porque o teste é o grande dia da vida dela, que ela esperou a vida toda, e que provavelmente ela acha na cabeça dela, e que muitas pessoas acham, e que eu acho que talvez deveria ser assim, não vai ter outra vez, entendeu? Se tiver, ok, mas eu tenho certeza absoluta que nenhum ser humano casa esperando a próxima vez que vai casar. Você casa para, tecnicamente, casar aquela vez só. E aí, ela tá falando de um único dia mais especial da vida dela, talvez, e aí ela tá pensando se tudo aquilo que você fez é aquilo que ela quer guardar para sempre, da memória do dia mais perfeito da vida dela. Então é muito comum ela ter dúvida, normal. E aí você vai conduzindo e vai ajudando ela a não ter mais essas dúvidas, né? É para isso que serve o teste. O teste é importantíssimo, porque no teste você vai ver a cara dela de que ela não gostou, entendeu? Tem uma cara para isso. Você enxerga essa cara, é muito fácil de ver. E aí, às vezes ela não vai falar e você fala assim, olha, dá para mudar alguma coisa. Eu vou falando assim, olha, dá para mudar alguma coisa. Não sei se estás achando muito escuro. Aí ela vai falando, sabe? Eu tô achando meio escuro. Não, mas dá para clarear. Vamos clarear então. Aí a gente vai. Estás achando o quê? Assim, aí às vezes a pessoa começa a se olhar. Aí eu falo assim, o blush, será que mais blush, menos blush? Aí a pessoa fala, não, acho que menos blush, eu não tô acostumada com tanto blush. Então ela vai soltando aos poucos, sabe? Mas você tem que conduzir. Tem pessoas que não vão falar mesmo. O teste não é grátis, né, gente? O teste eu cobro, só que eu cobro da pessoa o valor montante. Então, por exemplo, se você cobra 3 mil reais uma noiva, você vai cobrar 3 mil com o teste ou 2.500, dando um exemplo, tá? Porque eu sou obrigada a falar valores. Ou você cobra 2.500 o valor cru ali da maquiagem, mais o 500 do teste. Daí você vai dar chance para ela eliminar o teste e dizer que não quer. Então, e você não vai ter argumento nenhum para convencer ela, talvez, né? Você pode até falar, olha, que o teste é muito importante, porque, poxa, é uma segurança para você, é uma segurança para mim. Mas para que perder todo esse tempo se você podia cobrar de uma vez só e dizer que o teste é grátis? Só que não é grátis, que você já calculou isso, né? A gente está falando aqui de algo pensado, não algo assim, vou dar de graça. Não, a gente pensou, a gente calculou e o seu valor que você passou, ele está sim cobrindo esse valor do teste. Ela só não vai receber especificadamente cada coisa, entendeu? Kelly, essa sua pergunta é muito boa, porque daí a pessoa às vezes não gostou do teste e ela quer fazer um outro. Eu tive uma noiva, uma só até hoje na minha vida, mas eu tive, eu não lembro agora, uns 2 anos mais ou menos. Ela quis 3 testes. Vocês não estão entendendo? 3 testes. Mas antes de eu falar que ela ia ter que pagar, obviamente, né? Mais do que um ela já paga, ela mesma falou. Ela disse assim, Natane, eu não tô me sentindo ainda segura, eu quero fazer mais um teste, mas pode deixar que eu pago a parte. Aí eu cobrei o valor de uma maquiagem, né? Um pouco mais, porque uma maquiagem normal eu demoro 1 hora e um teste geralmente 1h30, né? É um tempo normal, assim, de teste 1h30. Então eu falei pra ela, olha, não, podemos fazer, lógico. E aí sim, lógico, vou cobrar porque, né, um teste tá incluso, 2, 3, 4 não, né? Até porque senão elas vão ficar pedindo teste pra sempre, então não tem essa. E aí entra uma questão que muitos maquiadores ficam não sei, porque assim, a maioria, deixa eu perguntar pra vocês aqui que estão aqui, vocês que fazem noivas hoje, vocês cobram separado ou incluem junto no valor e não dá essa opção para cliente de separar o valor do teste, ou se ela disser assim, mas se eu fizer sem teste, você me dá um desconto, aí você vai lá e dá um desconto. Isso para mim, quando ela faz isso e você dá esse desconto, para mim você tá cobrando separado igual, não muda nada. Então eu preciso que vocês me falem aqui, tudo junto ou separado? Descontinho conta como separado, tá?
A maioria já cobra tudo junto, muito bem. Eu não faço penteado, então não tem como eu fazer teste de penteado, porque eu não faço penteado. Se eu fizer penteado, eu perco a noiva, né? Porque vai ser horrível. Sem nem fazer o meu cabelo direito, imagina dos outros. Já está incluso, cobro tudo junto, separado. Não cobro, tudo junto. Já está incluso. Não dou desconto, meu valor é X, não precifique. Exatamente, total, super concordo. Sem desconto, separado, tudo incluso. Eu faço separado, teste à parte. Ah, você faz penteado, Hudson. Que legal, né? Porque eu sou uma zero à esquerda para fazer, enfim, penteado. No teste, você faz a pele blindada também? Eu faço a pele blindada e eu testo junto com ela. No final do teste, a gente faz a pele blindada e a gente joga água na cara da noiva. Eu sempre faço isso, gente. Na vida, sim, eu acho que a parte mais interessante do teste prático da maquiagem é você testar ela, né? Obviamente, se você tá dizendo que ela tem que aguentar o atrito, não sei o que lá, não sei o que lá, você faça isso na frente dela pra ela ver que sim. Então, o que eu ia falar pra vocês agora? A maioria cobra tudo junto, ok. Mas quem cobra separado, quando você vai cobrar o valor do teste ou quando você vai fazer o teste, eu já vi várias pessoas falando assim: ai, eu não vou fazer o teste num dia à noite porque eu sei que depois ela vai aproveitar a maquiagem pra sair. Geralmente quem cobra tudo junto fala isso, né? Ou, enfim, eu já vi os dois tipos de pessoa falando isso. Ai, eu não vou fazer não sei que dia porque teste é teste, essa maquiagem não é pra ela sair. Gente, vamos ser sinceros agora. Vocês já ouviram alguém falando isso? Deixa eu só saber se vocês já ouviram alguém falando isso. Se vocês já ouviram essa frase de alguém ou se vocês já falaram, não sei. Mas eu já vi muitas vezes. Não foi uma nem duas, foi muitas vezes de pessoas falando assim: ai, eu entendo, tá? Eu vou deixar salvo que eu entendo quando você não quer fazer no sábado, porque sábado realmente é o seu dia mais corrido e a gente sabe que teste de noiva você não tem hora para acabar. Pode ser 1 hora, pode ser 1 hora e meia, pode ser até 2 horas, depende. Então, num sábado, eu entendo. Claro que eu entendo. Mas o que eu não entendo é a pessoa estar preocupada com o que a mulher vai fazer depois. Aqui na live. Aqui, bom, então já ficamos combinadas já, gente, que o que a pessoa vai fazer com a maquiagem depois é um problema dela, não é nosso, porque você cobrou por isso. Ou você cobrou separado ou você cobrou incluso. Então não tô nem aí pro que ela vai fazer com a maquiagem depois. Ah, se ela quiser sair, vai, sai. Eu acho até melhor. Se ela quiser sair e aproveitar a maquiagem, é melhor, porque daí se por acaso, além do acaso, a maquiagem não durar, ela vai me contar. E ela vai falar: ó, Natane, fui pra balada, saí, cheguei em casa, não tinha mais nada. Então eu vou saber que eu tenho que fazer outro teste, entendeu? Então eu acho que a pessoa testando a maquiagem pra mim é melhor. Assim, eu tenho um feedback mais assertivo, entendeu? Em 2018, eu fiz uma noiva lá em Timbó, que é uma cidade aqui perto. Ela era minha aluna também, ela era maquiadora e ela já tinha me avisado que a pele dela era difícil, porque era uma pele muito seca, que craquelava muito, blá blá blá. Eu usei na época, não existia cor, não existia pele blindada, eu usei na época uma base da Urban Decay, que é aquela 24 horas, que era uma base que eu usava em quase todas as pessoas que eu atendia, porque eu achava que aquela base tinha uma fixação muito boa, né? Antes de conhecer a base blindada, eu achava que aquela base tinha uma fixação boa, de verdade. Aí eu usei essa base, só que ficou péssimo na pele dela. E aí, não adianta a base ter fixação de 24 horas se a pele da pessoa é seca e escamada, porque a pele vai cair. A pele cai de quem tem a pele escamada. E aí ela me mandou uma foto, eu quase caí dura pra trás. Eu falei: guria do céu, vamos fazer outro teste. E aí a gente fez outro teste pra dar errado mais uma vez. E aí no terceiro é que deu certo, né? Que foi o dia do casamento. Porque aí ela pegou e falou assim: não, Natane, que daí eu dei a solução pra ela. E a solução foi usar a base Face and Body. Eu nunca esqueço que eu tava tentando usar. Eu fui do 0 a 100, né? 880. Eu tava usando a 24 horas da Urban Decay lá, o Nighter.
E do nada eu fui pra Face and Body, que é uma base que na minha pele dura 1 hora e na dela durou horrores. E eu testei ela justamente no dia do casamento, porque a gente chegou nessa conclusão de que a pele dela só ia ficar se tivesse uma base tão hidratante quanto a Face and Body. E ela falou, olha, Natânia, eu tenho certeza que sim, porque eu já usei essa base, ela é uma das melhores pra minha pele. Eu falei, então é isso. Aí a gente usou a Face and Body, fiz o esquema lá, esquenta com o dedo, passei com o dedo a base nela, porque a Face and Body, a melhor forma de utilizar ela é dessa forma, né? Você aplica ela, esquenta e vai fazendo assim. Isso num curso que eu fiz na própria MAC, né? Na MAC Pro, lá com a Fabiana Gomes, ela ensinou dessa forma. E aí eu achei sensacional, porque a cobertura ficava um pouquinho melhor, eu fiz dessa forma e deu tudo certo. Mas assim, para vocês terem uma noção do quanto é importante, às vezes, a pessoa testar. O teste, eu não tô testando o olho, gente. Eu tô testando no geral. Então, se ela puder sair e ficar com a pele o máximo que ela puder, pra mim, melhor. Eu prefiro. Porque se der alguma coisa errada, eu vou saber se eu tenho que ajustar alguma coisa, tá? Então, eu não sei porquê. Eu nunca entendi na minha vida, nem antes da pele blindada, nem depois, por que as pessoas ficam invocando com o que a pessoa vai fazer com a maquiagem, gente. Me expliquem isso, porque eu não consigo entender. Se ela pagou pelo teste, ela faz o que ela quiser. A maquiagem é dela, a cara é dela, entendeu? Não me interessa, ela vai pra PQP, que eu não tô nem aí. O que me interessa realmente é se a maquiagem durou e no dia eu vou ter que fazer de novo. A mesma coisa, entendeu? Rávila, atualmente você só usa com nas noivas ou usa bases importadas? Eu não uso nenhuma outra base em ninguém. Nem nas noivas, nem nas convidadas, nem na pele madura que eu vou atender, mãe da noiva. Eu só uso a base Col porque é a única que dura. O máximo que eu consegui de durabilidade até hoje, inclusive com a pele blindada, foi com essa base. Então não tem por que usar outra. Eu tenho um monte de Chanel de 500 pila ali na minha gaveta, Yves Saint Laurent, Dior, e eu não consigo. Se eu pego na mão pensando assim, não, eu não tenho coragem, porque eu sei que a outra dura mais, né? Eu sei porque eu uso em mim também, né? Então eu sei. A noiva precisa estar de blusa branca no teste? Não necessariamente, mas seria legal se ela pudesse estar, porque realmente é a cor que ela vai estar no dia, né? Depende, né? Eu já fiz noiva que não casou de branco. Enfim, mas é interessante. Muitas vezes o teste que a pessoa faz, se eu não me engano, minha noiva de amanhã, marcou amanhã justamente porque ela também vai testar o cabelo e o vestido. Então é muito comum que você consiga se adequar ao horário que ela também vai estar testando o cabelo e o vestido, porque geralmente elas fazem isso no mesmo dia, que eu acho que é o certo também, tá? Eu acho que essa é a forma mais correta de fazer. Você já junta tudo de uma vez só. Porque é complicado, cara. Quem faz cabelo aqui? Quem faz cabelo aqui e faz a pessoa sem estar maquiada, não é a mesma coisa. Vocês já perceberam isso? Que parece que sem a maquiagem o penteado fica não tão perfeito? Eu não sei explicar. É uma magia que ocorre ali que parece que os dois foram feitos um pro outro. E aí quando você faz só o cabelo, parece que a maquiagem, não sei, tá faltando. Daí quando você faz a maquiagem, daí a pessoa, uau, eu amei meu cabelo. Eu já atendi tantas vezes pessoas que vinham com o cabelo pronto. E aí, uma vez eu atendi uma formanda que ela veio chorando de um outro salão lá, não sei quem que era. Hoje em dia acho que nem existe mais esse salão aqui na minha cidade. E aí ela veio chorando porque era um salão bem famosinho aqui e o cabelo ela detestou. E aí eu falei pra ela, mas não tem nada de feio no teu cabelo. O que tu tá, né? O que você não tá gostando? Ah, porque isso aqui, botou 1000 defeitos. Aí beleza, fiz a maquiagem. Quando ela se olhou de novo, ela falou assim, meu Deus, eu tô até gostando do cabelo agora? Aí eu falei, minha filha, eu te falei? Eu falei pra ela tava chorando, e aí pra consolar ela, que eu precisava que ela parasse de chorar pra fazer a maquiagem, eu falei assim, mulher do céu, deixa eu acabar a maquiagem, você se olha de novo, se eu puder ajudar, mudar alguma coisa aqui, né, de repente fazer alguma coisinha assim pra dar um jeito, eu te ajudo, mas eu tenho certeza que depois de você se ver maquiada, vai ter outra visão do cabelo. E aí ela não acreditou, né? Quando ela olhou, ela falou, não, realmente, agora eu tô até gostando do cabelo. Então é muito comum isso acontecer, né? Então por isso que eu acho bem legal que no dia do teste a noiva faça tudo junto. Se ela puder, seria o ideal. Nem sempre dá, mas seria o ideal, né?
Às vezes tem clientes que são problemáticas, nem me fale, tem mesmo, tem mesmo. Já fiz uma que ela não gostou mesmo e realmente tá ruim, aí ela chegou em casa e tirou o penteado. Daí também tem, né? Mas existe uma tendência, né? Uma tendência forte que quando a pessoa não gosta do penteado sem maquiagem é porque ela tá sem maquiagem. Depois que ela faz o outro, né? Que complementa os dois, ela se gosta, ela se vê de uma forma diferente. Então tem muito isso, por isso que é legal você tentar se ajustar na agenda dela de testar tudo num dia só, tá? E aí voltando ao que, né, a gente estava falando antes, gente, o que a cliente vai fazer, repitam comigo, com a maquiagem é um problema dela. Não é um problema do maquiador, não é o nosso problema, não tô nem aí o que ela vai fazer da vida dela. Eu só quero que ela me pague, eu só quero que ela faça o que tem que ser feito, que eu pedi, e que ela compareça no dia, é só isso que eu quero. Se ela vai pegar o dia do teste e foi lá na balada, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Vocês entendem que eu não tô nem aí, que eu tenho mais o que fazer da minha vida do que preocupar com o que minha noiva vai fazer com a maquiagem que eu fiz nela, sendo que ela pagou por isso, entendeu? A não ser que você dê o teste grátis mesmo, que você fale assim, não, eu vou te dar dado assim, não vou cobrar nada. De fato você não cobra, né? Porque no meu caso eu dou entre aspas, porque tá incluso no dia do teste, né? No valor da maquiagem. Aí caso você resolveu dar mesmo, daí é um problema seu, né? Daí talvez você queira saber o que ela vai fazer com a make depois. Mas essa pira eu não entendo, entendeu? Essa pira eu não entendo. Então tem gente que tira, tem gente que não deixa sair com a make. Gente, de verdade, tô nem aí. Essa é a verdade. O que ela vai fazer, eu não tô nem aí. O que eu tô preocupada é com o meu trabalho, se ele vai ficar bem feito, se ele vai durar, se ela vai gostar, é isso que me preocupa. Agora, o que vai fazer, eu tô nem aí. De verdade, né? Como eu já falei, assim, ó, gente, eu sou uma pessoa assim, meu Deus, tanta coisa pra fazer, tem filho pra me preocupar, tô nem aí o que ela vai fazer, entendeu? E eu não sei por que algumas pessoas estão aí pro que a noiva vai fazer. Não consigo, não entra na minha cabeça. Enfim, então, eu faço às vezes um lado de cada quando ela está com muita dúvida. Não é muito comum, tá? É bem comum eu fazer os dois lados iguais. Aí também, se fizer um lado de cada, fica difícil ela sair, né? Aí vocês já podem imaginar que fiquem tranquilas que elas não vão usar a maquiagem de vocês. Mas assim, eu não sei, né? Não, então, Núbia, para os olhos ser surpresa, eu até entendo. Mas surpresa para quem? Por que seria do seu interesse questionar a surpresa da noiva? Tipo, se ela está disposta a mostrar pro noivo, não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu só tento simplificar pro meu lado, porque é um fato que não tem nada a ver com isso, a vida é dela. Então, assim, muitas noivas me pedem, Natane, tira só o olho pra mim, porque eu vou ver o meu noivo hoje. Muitas delas não, muitas delas saem com o olho do jeito que tá e vão, porque hoje eu só vou sair com a minha mãe, não vou ver ele mesmo, e tá tudo bem. Inclusive vai pra casa, mostra pra mãe, mostra pra irmã, mostra pra todo mundo. Vocês entendem que, tipo assim, o que ela vai fazer não é um problema nosso? Então, nossa responsabilidade é, Natane, vou ver o meu noivo, você tira o olho pra mim? Lógico que sim. Natane, vou ver, sei lá, minha mãe e não quero que ela veja a maquiagem, você tira pra mim? Com certeza, te ajudo no que for preciso. Agora, eu dizer pra noiva que ela não pode mostrar pro noivo, gente, para, né? Não, cada um que é grandinho que se entenda, eu tô maquiando adulto, não tô maquiando criança. Não sou a mãe dela para dizer, ó, você não vai mostrar pro noivo, hein? Não. Eu, inclusive, já tive noiva que veio fazer o teste com o noivo, pra vocês terem uma noção. Eu achei bem inusitado, né? O povo influencia demais, sai se amando e quando chega em casa o povo detona. Com certeza, Núbia, isso é um fato. Isso é um fato, tá? Já aconteceu comigo, de tipo, a noiva saiu linda, feliz da vida, chegou em casa, a irmã botou defeito, a mãe botou defeito, todo mundo botou defeito. Aí, a gente só atende as necessidades, entendeu? Tipo assim, dessa noiva em específico, que eu me lembro, assim, que foi uma bem, que me lembrei bem, porque conhecia a irmã, disse que a irmã detonou a maquiagem, falou que era isso e aquilo, muito forte, não sei o que, pra uma noiva. E aí eu falei, ok, então o que você quer mudar? Aí ela falou assim, eu quero mudar isso, colocou os pontos, né, que ela queria mudar. Ok, resolvido. Próxima, não, tô brincando. Mas tipo assim, eu tento sempre fazer o que ela quer.
De fato, eu tento ser a pessoa que mais vai atender o que ela quer, mas sem muito, entende? Sem muita... Porque as pessoas vão opinar igual. Eu duvido que alguma noiva faz teste e não tira uma foto, mesmo antes de tirar a maquiagem. Então, por exemplo, ela tá aqui com você, aí ela vai te dizer assim, ó, vai dizer pra mim, Natane, tira a maquiagem pra mim, fazendo favor? Tiro, mas antes deixa eu tirar uma fotinho. Aí ela tira a fotinho, manda pras amigas, manda pra mãe, vão detonar igual. Não faz diferença na minha vida, entendeu? Então, de fato, isso vai acontecer, muito provavelmente. Só que se a pessoa se deixa influenciar, não tem opinião própria, também não é um problema meu. Então, eu vou tentar atender ela da melhor forma possível. Eu já tive noiva que o pai influenciou na maquiagem, que o pai veio pedir pra mim que ele não queria não sei o que, porque ele achou demais, o pai. E o pai também opinou na maquiagem da mãe. E aí eu entendi que basicamente era uma criança casando, né? E aí eu falei, não, adulto com certeza passou longe, assim, né? Não é? Não tem adulto que não tem opinião, isso não é adulto. Mas tudo bem, eu obedeço porque eu tô aqui pra isso, entendeu? Então eu falei, não, tudo bem. A noiva, nesse caso específico, ela gostou. Eu lembro que era um negocinho aqui, ó. O pai achou brilhoso demais, queria que tirasse e ela gostou. E ela falou, ai, tá, né? Então eu tiro, fazer o quê? Ela falou bem assim. Aí eu olhei pra cara dela e falei, tem certeza? Posso tirar? Não, vai, tira. Galera, se é pai e criança, eu não me importo, entendeu? Porque eu tô ali pra fazer o que for solicitado. Não me meto nas relações, tá? Acho que isso é um segredo aí, fica a dica. Você indica fazer o teste perto do casamento por conta desses perrengues? Muito perto também não. Não tão perto. Eu acho que um mês, assim, de antecedência, talvez 2, pode ser ok, assim, sabe? Um mês é bacana. Um mês de antecedência é uma data muito boa. Porque você realmente vai precisar rever algumas coisas, caso ela queira fazer outro teste, e aí você tem um tempo hábil para isso, né? Então, por exemplo, eu tive uma noiva que fez 3 testes, mas eu acho que ela já sabia que ela era bem exigente, que ela quis marcar o teste bem antes de 2 meses. E aí ela falou que ela queria marcar porque ela estava muito em dúvida, ela queria saber o que ela queria fazer. E eu acho que esses 3 testes que ela fez, essa que foi mais recente, faz uns 2 anos, ela já sabia que ela era indecisa e ela sabia que ela estava já numa indecisão. Então ela falou, já quero marcar agora para eu já tirar da minha cabeça. Eu só não acho legal você fazer 6 meses antes, 5 meses antes, porque aí muda até a moda, gente. Até o tipo da sobrancelha, a cor da sombra, até isso vai ficar em alta ou em baixa em 6 meses, sabe? É muito tempo, então não dá pra fazer, né, com um período tão longo. Mas 1 mês, 2 meses eu acho super legal. Eu não anoto os produtos, Josi, porque eu já decorei, né, tudo. Mas assim, se você não tem essa, né, não decorou, é legal você anotar. Por exemplo, se você ainda não está acostumada com o passo a passo da maquiagem, é legal você anotar. Outra coisa, se a pessoa vai fazer bronze, né, no dia do casamento, é bem provável que a cor que você usou no dia do teste não vai ser a cor do dia. Então é interessante você se atentar a isso, né? Por exemplo, se eu for atender uma única pessoa, uma única noiva, e ela era cor 3, por exemplo, da cor. Aí ela era cor 3, daí agora eu vou atender ela só, mais ninguém, então só vou levar a base 3. Não, eu sempre levo mais escura, porque vai que ela fez um bronze. Já teve noiva minha que jurou que não ia fazer bronze. Ai, porque eu sou muito branca, eu sempre fico laranja, não sei o quê. Chegou no dia do casamento, ela tava bronzeada. Porque daí ela achou um lá que não deixava ela laranja. Então, que eu acho que era aquele das camas lá, das macas, que é o bronzeamento fake, que é aquele que não pode, mas enfim. Aí, ela fez esse aí. E aí ela tava bronzeada. Então é uma coisa que você tem que prevenir, sabe? Que você sempre tem que estar pensando nisso. E é muito comum elas fazerem bronze. E o bronze, ele não é feito 2 meses antes. O bronze, ele é feito na semana, né? Então você tem que ver que vai poder estar diferente no dia, a cor. E aí no dia do casamento, é legal você estar numa luz bem natural, bem legal, pra fazer o tom da pele dela, já que ela vai estar provavelmente com uma cor diferente, tá? Muito comum, não sei onde vocês moram, mas aqui, de 10 noivas, 8 faz bronze. Então, é muito comum.
Já teve noiva que no dia do casamento quis mudar alguma coisa e atrapalhou tudo? Não, Isabela, eu já tive noiva assim que quis mudar. Que quis mudar, eu acho que vamos botar uma média aí de 50%? 50% sai daqui e faz exatamente a mesma coisa no dia e os outros 50% muda, tá? Não se apeguem à não mudança, porque isso vai acontecer provavelmente, tá? Pelo menos comigo eu acho que fica meio a meio, assim, sabe? Metade das pessoas não mexe em mais nada e a outra metade mexe em alguma coisa, mesmo sem fazer um novo teste. Porque são detalhes, gente. Lembra que eu falei pra vocês no começo? O teste ele serve pra você definir o que você gosta, mas também o que você não gosta. Então tem pessoas que não sabem que não gostam, por exemplo, de um lápis nude na linha d'água. E aí elas vêm com uma ideia lá das fotos do Pinterest, não sei o quê, e ela quer porque quer o nude. Eu tô dando um exemplo, tá? E aí ela vem com essa ideia. Quando chega aqui na minha frente, ela tenta forçar que ela gosta daquilo ali, porque ela queria muito gostar daquilo ali. Então ela fala que ela gostou. Só que quando ela vai mostrar, igual eu falei, mostra a foto pra mãe, pra tia, não sei o quê, ela já desistiu do nude, porque daí todo mundo fala que ficou estranho. Aí no dia do casamento ela fala pra mim, Natane, vamos manter tudo, só o nude que eu não gostei. Eu acho que pode ser o marrom mesmo. Ou o pretinho lá que você tinha falado, eu acho que pode ser isso aí mesmo. Então isso sempre quase acontece, é muito normal, tá? Elas mudam muito, só que o mais interessante do teste é isso, justamente, é você dar esse tempo e esse espaço pra ela, porque assim, gente, me desculpa, tá? Me desculpa, mas eu acho legal a pessoa sair com maquiagem, a menos que ela vá ver o noivo e que ela não queira realmente mostrar pra ninguém, mas se você for ver, ela tem que ter esse tempo com ela. Não é a mesma coisa, ela tá na tua frente se analisando, porque ela vai cuidar até com as expressões que ela vai fazer. Se você deixa ela ir pra casa com maquiagem de boa lá, quietinha no canto dela, ela vai sentar na luz dela, no espelho dela. É diferente da tua luz e do teu espelho, sabe? Quando você prova uma roupa na loja, você gosta mais ou menos. Mas essa roupa fica muito boa, muito ruim quando você chega no seu espelho, na sua casa. E às vezes você acha que ficou uma bosta e vai lá trocar. Porque lá no espelho da Renner tava bom. Aí vai pra tua casa e fala, meu, que merda é essa, né? E aí você troca. Porque o teu espelho é diferente, a tua luz é diferente. E eu acho que não tem nada melhor do que o nosso espelho da nossa casa, né? Então eu sempre falo isso, assim, né? Se você dá esse espaço pra ela ir lá na luz dela, no canto dela, entendeu? Na vida dela, e analisar sozinha, ou que seja em conjunto, né? Que a maioria faz isso em conjunto, tá tudo bem. Entendeu? Não tem problema. Aí ela vai pontuar o que ela não gostou. A maioria das vezes é isso que acontece, que nem eu falei. 3 testes, eu lembro de ter feito essa de 2 anos atrás. E aquela menina que era minha aluna também, e também era maquiadora, que tinha a pele lá craquelada, mas foi só por conta da pele mesmo, que era uma pele bem diferente, assim, de tudo que eu já vi. Então a gente fez essas 2 vezes. Todo o resto das pessoas normais fazem um teste e me pontuam o que gostou e o que não gostou. Então elas pegam e falam assim, ó, nesse lápis aqui não rolou. Ah, eu tava pensando, Natane, eu acho que o blush podia marcar mais. Ah, esse contorno aqui realmente eu achei que ficou demais, eu acho que dá pra fazer mais suave. São detalhes assim, sabe, que acontece, que elas falam pra mim no dia do casamento. E aí a gente arruma na hora. Agora a pergunta foi, que você falou ali, né? Se você já teve algum problema por conta dessas mudanças. E não, eu nunca tive. Nunca tive nenhum problema. Ah, não gostou do nude? Isso eu acho que é o mais comum. Não gostou do nude na linha d'água? Bora passar o marrom. Passou o marrom, olhou no espelho, agora amei, Natane, é isso. E eu acho que existe uma coisa assim no dia do casamento, não sei, deve ter um duende do casamento, alguma coisa assim, que no dia parece que tudo fica lindo, a pele fica melhor, tá tudo perfeito, maravilhoso. No dia do teste, nem você às vezes gosta daquilo ali. Aí você vai fazer a mesma pessoa com a mesma maquiagem no dia do casamento e fica outra coisa? Fica maravilhoso? Não fica igual o teste, entende? O teste sempre fica pior. Eu não sei o que rola, eu não sei se é um duende. Eu já até me esforcei, tá? Muito pra fazer no dia do teste perfeito, impecável, do jeito que eu faria no dia, pra ver se, pô, o que acontece, mas não adianta. Sabe o que é? É que perto da data elas cuidam mais. Muda a pele, porque fez uma hidratação não sei do que lá, porque botou um botoxinho lá 2 semanas antes, porque alguma coisa faz que no dia, uma esfoliação, não sei o que lá, fez a sobrancelha, entendeu? Fez a sobrancelha, doente.
fez a sobrancelha, e no dia do teste tava o ó, porque tava deixando crescer para quando fosse fazer lá no dia, entendeu? Então isso é muito comum de acontecer. No dia do teste fica uma maquiagem assim, sabe? Meio torta. Aí chega no dia, fica lindo, maravilhoso. Então é muito mais fácil dar bem errado no dia do teste do que dar bem errado no dia do casamento. No dia do casamento parece que tudo contribui, entendeu? É o duende. O teste, gente, o teste realmente é a pior parte de todas, assim, não tem dúvida disso, porque é onde ela tá mais indecisa e o ser humano por si só, ele já é indeciso, né? Por isso que o ser humano, ele sempre tenta tomar decisões em grupo, né? Por isso que é muito comum a pessoa querer levar a mãe, a irmã, a madrinha, seja lá o caramba quatro que for, porque o ser humano não é um ser decisivo, é um ser indeciso. E aí ela não consegue tomar uma atitude sozinha, geralmente, de decidir a maquiagem do dia dela. Ela precisa de opinião. Então, por isso que eu falei, né? Não vai fazer diferença se deixar ela sair com a make ou deixar ela tirar uma foto. Mas eu posso dar uma sugestão. A foto geralmente fica pior, se é ela que tira. Às vezes elas tiram umas fotos que eu falo, gente, não foi isso que eu fiz, não. Né? Então, deixa ela ir com a make. Deixa ela ir com a make, vai ficar mais bonito para os outros verem. Noiva civil e igreja, você cobra o mesmo valor? Depende, porque o que eu cobro, gente, é o dia. É o dia. No civil eu não perco o dia inteiro fazendo uma maquiagem. Então não tem como eu cobrar o mesmo valor. Agora, também não cobro o valor normal, né? Se caso ela queira trazer fotógrafo, não sei o que lá, porque vai tomar o meu tempo, né? E a paciência também. Então a gente tem que ter, né, um valor diferenciado. Talvez você possa ter um valor de maquiagem social, um valor do dia do casamento na igreja e tal, e outro pro cartório, porque são coisas diferentes, são serviços diferentes, né? Hoje eu não faço mais as noivas do cartório, que pra mim é mais próximo de uma maquiagem normal, social, do que do dia da noiva e todo aquele rolê. Porque daí o dia da noiva eu cobro o dia. Então eu fico com ela se ela quiser, das 8 da manhã às 10 da noite, se ela quiser, entendeu? E aí eu cobro o dia mesmo. 10 da noite não, mentira. Essa semana eu fiz um teste pra noiva casar na igreja e no dia certo da make ela vai casar em outra cidade ao ar livre. Não tinha nem visto a cara dela antes. Meu Deus do céu. Mas já aconteceu comigo também. Geralmente quando a noiva vem de outra cidade, né? Mas assim, se vocês puderem ter contato com ela um dia antes e poder fazer essa make, seria o ideal, né? Seria o mais... Deixa eu pensar. Fotógrafos enchem a foto de efeito. É verdade, às vezes, né? Fica até... traga o nosso trabalho, mas tudo bem. Tudo bem. É os presets. Os presets é um saco, porque eles deixam as maquiagens tudo manchada. Parece que você não sabe maquiar. O teu blush fica marcado, a sombra parece que foi uma criancinha que fez. Eu sei como é que é. Por isso que eu nem preciso que me mande, entendeu? Não quero nem receber. Não é todos, né? Obviamente. Quanto se cobra o dia? Muito variável esse valor. Mavi, é muito variável. Eu acho que isso depende da cidade que você tá, do nicho que você tá. Tem pessoas que estão no nicho mais de alto ticket, tem pessoas que estão no nicho mais né, um ticket mais baixo, menor. E aí isso vai variar tanto que pode variar. Bom, tem pessoas que cobram uma maquiagem de noiva R$10.000. E tem pessoas que cobram uma maquiagem de noiva R$100. Então, assim, só pra você entender, pode variar de 100 a 10 mil, sabe? Então, não tem como eu te falar uma média, né? Isso vai depender, às vezes, da cidade, da procura. Não adianta também você cobrar 10 mil e morar numa cidade de 5 mil habitantes que tem um casamento a cada, sei lá, 3 final de semana. Então, não adianta, sabe? Nem sei se uma cidade de 5 mil casa a cada 3 finais de semana, mas enfim. Então, tudo vai depender da cidade que você mora, do nicho que você tá, né? Então, assim, do valor que você tá agregando aí. Então, tem muita coisa envolvida. O Júnior Mendes cobra 20 mil. Era mais ou menos nele que eu pensei quando eu falei 10, porque a última vez que eu fiquei sabendo era 10, então agora é 20. Muito bom. Assim já tá valorizando todos os outros profissionais também.
Eu acho muito legal, porque isso valoriza de certa forma, né? Valoriza ele, né? No caso, não a gente, mas enfim, sempre vai poder dizer, pô, Júnior Mendes cobra 20 mil, né? Tô cobrando 5 mil, tá barato. Aquela, né? Só que 25 mil, eu acho que ele faz cabelo também, né? Aí é que eu tô falando só da maquiagem. Eu acho que ele faz cabelo também. Pelo que eu fiquei sabendo, ele cobrava 25 ou 20 ou 10, não lembro agora, mas era com o cabelo junto. Bom, enfim, quanto mais o povo cobra, mais a gente consegue, né, ser valorizado, querendo ou não, né? Se você tem uma pessoa que cobra 20 mil a maquiagem, quer dizer, alguém paga, viu? Alguém tá pagando. Daí você pensa, se tem gente pagando 20, vou botar uns 500 a mais, vão pagar também. E vão. A tendência é essa, que vão pagar sim. Só que isso vai depender de como você se vende, né? De como você vende o seu trabalho. Não adianta querer maquiar de qualquer jeito, usar qualquer produto e achar que vai poder cobrar 20 mil, porque isso não existe, né? Então, assim, o Júnior Mendes, ele tem autoridade. Muitas pessoas não gostam da maquiagem dele, ou não gostam do trabalho, isso é pessoal de cada um, mas assim, ele cobra pela autoridade que ele tem. Quer dizer, ele maquia na TV, maquia a Eliana, maquia não sei quem, não sei quem, não sei quem, e aí quando você vê, ele tá cobrando 20 mil, e aí tanto faz meio que pra ele se as pessoas amam o trabalho dele ou não, porque a maioria das pessoas que fazem com ele também é por status, né? Então tem tudo a ver, assim. Eu quero minhas modelos em São Paulo, já quero. Bom, então mais um item que eu tenho para falar para vocês. Por que é importante o teste? Porque ele é seguro para você e seguro para a pessoa. Então sim, ele é muito, muito, muito importante pelo fato de que você não vai ser feito de boba no dia do casamento, porque isso é péssimo, né? De ficar alguém ali, eu não gostei disso, muda aquilo. Não tem tempo para isso no dia do casamento. E a noiva, por estar segura de que você não vai fazer cagada nela no dia do casamento, porque tem isso também, né? Eu falo assim, eu falo com os maquiadores, geralmente, né? Todo mundo que tá aqui, a maioria é maquiador, então eu falo para maquiadores, mas eu entendo o lado da noiva, viu? Porque tem muita gente que faz muita cagada por aí. Então eu acho que eu tô do lado da noiva também. Eu tô do lado dos maquiadores, mas eu tô do lado da noiva também. São duas partes, né, que precisam estar equilibradas. Então, o maquiador, ele tem todo o direito do mundo de cobrar, né, de fazer esse teste pela segurança dele, pela, né, enfim, e a noiva também. Eu acho que para as duas partes não tem erro, tá? O teste, para mim, ele deveria ser obrigatório, assim. É claro que vai ter exceções, mas se vocês puderem fazer, façam. É muito bom. E aí, tem a questão também dos acompanhantes, né? Eu deixo as pessoas dar opinião, pedir opinião da maquiagem que elas fizeram o quanto elas quiserem. Eu não tô nem aí pra se ela vai mandar foto, se ela vai mostrar o olho pra mãe, pra tia, não tô nem aí. Agora, o que eu não gosto, de fato, não deixo muito, é as pessoas acompanhar no dia. Porque daí no dia que eu estou maquiando, assim, já abri exceções, já me arrependi algumas vezes de ter aberto exceções, por isso que não se abre exceção, mas é uma coisa que eu não gosto muito porque eu acho que influencia demais, assim, demais, e isso atrapalha bastante o andamento do teste. E o teste não é uma coisa fácil. É ali que você vai ter que convencer aquela pessoa a te contratar. Porque sim, vai chegar um certo momento ali do teste que pode ser que ela não te queira mais, entendeu? Pode ser, totalmente plausível se ela não quiser, porque ela tem o direito de saber de gostar de você, de gostar da sua maquiagem. E vou falar pra vocês, tem pessoas que não se dão uma com a outra. O que eu mais vi na minha vida até hoje foi noiva não se dando bem com o maquiador. E é isso aí, cara, não tem o que fazer. Você não é obrigada a contratar um serviço de uma pessoa que você nem foi com a cara dela, entendeu? E às vezes isso é tão ser humano isso, que você não tem como prever. Você não tem como prever. Às vezes não vai dar match, entendeu? Vai dar ruim. E aí a noiva tem todo o direito de cancelar, bem como você também. É por isso que eu deixo uma cláusula, né, no meu teste ali, no dia do teste, existe uma cláusula que até um dia útil depois, ela pode se desligar desse contrato se ela não quiser fazer comigo, sem pagar multa. Porém, ela vai ter pago o teste, tá?
Porque eu cobro um valor adiantado e esse valor adiantado eu já deixo especificado que é o valor que ficaria caso ela não queira. Então, por exemplo, o valor da entrada, olha que louco, né? O valor da entrada ela já pagou no dia do teste. Se não pagou a entrada, não vai fazer teste. Pagou a entrada, ok. Chegou no dia do teste, não teve jeito. A gente não se entendeu, ela detestou. E aí tá escrito lá que ela pode se desligar completamente ali no outro dia, 24 horas. Eu não lembro agora se é 1 ou 2 dias úteis depois do teste. Tem que ver o contrato. Mas é que isso nunca aconteceu, né? Então eu não sei. Mas ela tem todo o direito, porque eu tenho que dar o direito de escolha dela. Eu não posso amarrar ela, entendeu? Eu não posso obrigar ela a gostar de mim. Eu não posso obrigar ela a gostar da minha maquiagem. Então eu acho que tendo essa cláusula fica mais confortável para ela também, tá? De ela poder realmente escolher. Porque, cara, se ela não gostou da minha maquiagem, mas ela já pagou a entrada, não tem por que ela pagar o resto, sendo que ela não gostou, sendo que ela não quer aquilo ali. Eu não vou nunca prender um cliente. Eu acho que a pessoa tem que ser livre. Você é bom ou não é bom? Entendeu? Ou você é bom e ela vai porque você é bom, porque assim, te contratar porque tá presa por um contrato, eu acho que chega a ser deprimente, chega a ser ridículo. Nossa, sem contrato é complicado, né, gente? Eu acho que hoje em dia tudo tem que ter contrato, pelo amor de Deus. Enfim, então essa cláusula, só para explicar um pouco melhor como funciona. Então ela já pagou a entrada do teste, que é um valor equivalente ali a entrada do teste, não, a entrada da maquiagem, daquele pacote, vamos supor lá, 3 mil e pouco, que eu estava dando de exemplo desde o começo da live. Esse 3 mil e pouco ela pagou uma pequena porcentagem ali que vai para mim, que é a parte equivalente ao teste. Se caso ela desistisse, então amanhã aquele valor fica ali, morreu. Então já está escrito, né, que o valor da entrada, caso ela não queira fazer por algum motivo, não gostou, odiou, não devolvo, o valor da entrada é meu. Porque aí fica pelo teste, né? É isso, só que tá tudo escrito bonitinho, nanana. Tem algumas noivas minhas também que pedem para fazer algumas alterações no contrato e eu acho super ok, né? Dependendo do que for, se tiver ao meu alcance, eu atendo. Essa de amanhã, inclusive, ela falou algumas coisas que, isso aqui não tá. E aí eu analisei e falei, não, isso aqui é ok, pode me colocar. Porque às vezes ela sente mais segurança fazendo dessa forma. E eu não tenho a intenção nenhuma, de sacanear ou de não cumprir a minha parte. Então, dependendo do que for, eu super aceito, pode colocar. Se ela se sente mais segura assim, não tem problema, tá? Algumas pessoas personalizam um pouco mais o contrato e eu acho que assim é o justo, né? Você dá a parte que você quer ali e ela também, se quiser acrescentar alguma coisa dentro do meu alcance, eu deixo também, tá? Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Já aconteceu de você não querer fazer alguma noiva porque sentiu que ia ter muito trabalho, que a energia ia pesar? Já, Jaqueline, já. Ontem ainda eu estava conversando sobre esse dia, né, com umas amigas minhas que são maquiadoras também. E aí eu comentei que essa pessoa, tipo assim, eu ainda brinquei. Eu falei, antes de eu fazer a maquiagem, antes de eu assinar o contrato, antes de qualquer coisa, eu já sabia que ela ia incomodar. Eu já sabia, mas eu pedi entendeu? Eu pedi pra isso, porque eu já sabia. As pessoas dão sinais, entendeu? Ninguém é bonzinho e chega no dia uma pessoa louca do caramba. Não tem isso. As pessoas dão sinais. E essa pessoa, ela deu todos os sinais. E eu, tonta. Não, tudo bem, vamos lá. Nanana. E me arrependi. Chegou no dia, eu falei, meu senhor, o que eu tô fazendo aqui? Então, assim, cumpri, né? Cumpri. Eu sou uma pessoa de palavra, eu fui lá e cumpri. Mas faltou pouco para não largar o pincel e falar, pode fazer sozinha que eu tô indo embora. Faltou tão pouco que eu cheguei até a avisar o Lohan isso. Falei, olha, é o seguinte, se ela falar mais uma palavra, eu tô indo embora, vai dar barraco. Ela vai fazer barraco na internet, porque é óbvio que eu vou passar por malvada se eu largar ela no dia do casamento, e eu não tô nem aí. Eu estou disposta a passar por isso, porque também não aceito ser maltratada, humilhada, né? Enfim, eu aceitei no caso, porque eu continuei lá. Mas aí não falou mais nada, deu tudo certo. Só que assim, já deu indícios de que ia incomodar. Veja bem, eu que não, entendeu? Lá no fundinho eu pensei assim,
Não, eu vou aturar, vamos lá, mais um pouco. Não, vai dar tudo certo, que eu sou dessa, sabe? Eu sempre espero o melhor, né? Não sou uma pessoa que fica esperando o pior das pessoas e que fica esperando que vá acontecer o pior. Então, assim, mesmo com todos aqueles sinais, com tudo aquilo que aconteceu já antes de assinar o contrato, toda a chatice que aconteceu, eu ainda falei, não, tudo bem, vamos lá, vida que segue, vamos lá. E aí chegou no dia, foi um desastre, foi horrível. Então, sim, já aconteceu comigo. Não é comum. Não é comum. Quantas madrinhas você faz? Hoje eu tenho um limite, né? Eu falo que a gente vai ficando velha, vai tendo um limite. Quando eu era bem novinha, assim, quando eu comecei a maquiar, que eu tinha 23, assim, sabe? 22, eu fazia 15 e tava tudo bem. Hoje em dia, gente, meu Deus do céu, depois da pandemia mesmo, parece que se eu faço 4 eu tô morrendo já. Então, de dor nas costas, assim, sabe? Bem velha. Então, eu limito hoje em dia. Eu deixo a noiva mais 4, eu acho. Noiva mais 3, eu não sei. Mas antes eu chegava a fazer noiva mais 8. Entendeu? E por um acaso, acaba que rola uma seleção natural, assim, sabe? Parece que as noivas hoje em dia, naturalmente, elas estão preferindo contratar uma maquiadora para fazer as pessoas mais próximas dela, como mãe, irmã, sogra e ela, e outra maquiadora para fazer as madrinhas e o restante das pessoas do casamento. Até porque hoje em dia é uma penca de madrinha, né? As próprias cerimonialistas, elas indicam dessa forma, sabe por quê? Porque tem muita madrinha que atrapalha a noiva. Quando é muita madrinha, eu já fiz casamento que tinha 8 madrinhas, 10 madrinhas, então quando é muita madrinha, pode rolar uma confusão ali de horário e acabar atrapalhando a noiva. E a noiva, ela é a prioridade master de um casamento. Então, tem madrinha que consegue sim atrapalhar o dia da noiva. Então, hoje, as próprias cerimonialistas, elas sugerem que sejam separadas as maquiadoras. Uma para madrinha, não sei o que lá, e outra para noiva. Mas, recentemente, eu fiz uma noiva que eu fiz a madrinha. Daí, tipo assim, porque ela até falou, a madrinha queria muito fazer contigo e tal, mas eu não fiz todas, eu fiz aquela específica, sabe? Porque ela queria muito e tal, e ela deve ter conversado com a noiva é amiga dela, e aí ela pediu se eu fazia, eu, claro, faço, não tem problema. Então eu faço mais 3 além da noiva, porque eu acho que 3 eu faço ok, assim, sabe? Eu não quero que na hora que eu vá fazer a noiva eu esteja cansada, eu esteja já meio assim, então eu prefiro me guardar pra noiva, entendeu? Que é o certo, né? Já que eu estou cobrando bem da noiva. Hoje em dia eu cobro bem mais noiva do que eu cobrava antigamente. Então eu acho que eu tenho que estar bem assim, ó, excelente na hora de atender a noiva, entendeu? Então antes eu cobrava bem menos, mas também eu ia pegando tudo que vinha pela frente para aumentar esse ticket, né? Para eu conseguir mais valor ali naquele dia. E hoje eu já cobro da noiva aqui. E é isso, daí se tiver outra pessoa tem, se não tiver não tem, tá tudo certo, porque a noiva já pagou meu dia, entendeu? Então eu gosto mais de trabalhar assim, vamos ser sinceras. Prefiro. Muita energia junta, muita gente junta, energia pesa. Gente, já passei cada uma. Ai, se eu escrevesse um livro, vocês não têm noção de tudo que eu já passei. Inclusive eu já contei algumas coisas aqui. Uma vez uma madrinha me pediu, a noiva pediu para eu maquiar a madrinha feia. Eu vou repetir. A noiva pediu para eu maquiar a madrinha feia, mais feia do que ela. Foi essa palavra que ela usou. E aí eu fiquei assim, ó. Como assim? Como assim maquiar feio? Aí ela falou assim, não, eu quero que você faça uma maquiagem feia na madrinha. Porque o que acontece? Na minha cabeça inocente, nunca casei na igreja. Na minha cabeça inocente, a gente convida madrinhas porque gosta delas, porque são amigas, porque são pessoas próximas, porque a gente se gosta e, poxa, eu quero muito que seja você. Beleza. Isso na minha cabeça seria o que eu faria, né, no meu casamento. No mundo real, das pessoas normais, que não aceitam não, ou que não aceita, que são mimimi, na verdade, que são chata pra caramba, mimizenta, não aceita. Entendeu? Aí a noiva, ela é obrigada a convidar uma madrinha que ela odeia, porque se não for ela não deixa o marido ser padrinho. Sabe? É tão sem noção que eu não sei explicar. Porque pra mim, a vida é muito simples. A madrinha tem que ser uma pessoa que eu gosto, o padrinho tem que ser uma pessoa que meu marido gosta,
Gente, ninguém vai entrar junto como padrinho e madrinha pra se pegar. As pessoas estão ali na frente de todo mundo e todo mundo tá vendo. Não é uma pegação, é uma entrada numa igreja com pessoas que a gente gosta. Só que hoje as pessoas estão mimizentas, elas não sabem dizer não, elas não sabem dizer assim, ai não, fulana, eu não vou te convidar porque, pô, a gente não tem intimidade, eu quero convidar uma amiga minha no teu lugar. Aí o que elas fazem? Elas aceitam porque elas não têm boca pra falar não. Daí o que acontece? Chega no dia, elas odeiam a madrinha. Aí vem pedir pra mim deixar a madrinha feia. E pior, a madrinha era bonita ainda, mais bonita que a noiva. Ai, Jesus, na minha opinião, né? Porque a beleza é relativa. O que é bonito pra um não é bonito pra outro. Mas pra mim, a madrinha era mais bonita que a noiva. Então, vocês têm noção do ridículo? Então, a pessoa... É claro que ela é mal resolvida, obviamente, né? Não, pra chegar a dizer pra uma pessoa deixar a outra mais feia que ela, com certeza ela é bem mal resolvida. Só que pra mim, isso já começou no momento que ela aceitou aquela pessoa que ela não gostava como madrinha. Entendeu? Isso pra mim é coisa de criança, mais uma vez falando. Às vezes, eu tenho a sensação de que eu lido com crianças. E eu nem vou falar, porque o meu filho é uma criança... E ele é mais adulto do que muito adulto que eu já participei de festa, casamento e maquiagem, viu? Eu tenho certeza que ele é mais adulto que muita gente que eu já convivi. Então, assim, não vou nem falar criança, porque eu estaria até ofendendo ele, né? Mas a questão é, como que você aceita ser madrinha do seu casamento uma pessoa que você não gosta? Não faz sentido, sabe? Ah, mas é porque, pô... As pessoas vivem muito assim, de aparências, né? Então, se tem que ser assim, tem que ser assim. Ah, mas é que eu não gosto assim. Ah, mas é porque minha mãe quer. Cara, tu já cresceu, sabe? Vida que segue. Mas não, as pessoas sempre ficam nessa de tô querendo agradar todos. E aí eu vou ter uma madrinha que eu odeio no meu casamento. Mas tudo bem, porque estou agradando o noivo dela, que é noivo, que é padrinho do meu marido. E é isso que vida que segue. Então, eu acho isso sim o cúmulo. Ou pode ser que eu já tenha feito muito casamento e já tô, né? Enfim. Então, a questão que eu vejo é que já começa por aí. O clima pesa sim, viu? Tudo começou com a frase ali do Hudson falando que muita gente junto pesa. E eu concordo plenamente. Eu acho que também rola muita inveja, umas paradas muito loucas que rola no dia do casamento. Então, a verdade é que se por um acaso as pessoas convidassem quem elas gostam de verdade, aquela pessoa que, pô, claro que vai ser essa madrinha porque ela é a pessoa da minha vida. Não aconteceria isso, mas não é isso que acontece. Já aconteceu comigo de noiva quase chorar. Porque a madrinha que ela não gostava, porque sempre tem uma madrinha que ela não gosta, né? Eu acho incrível isso, os adultos escolhendo o padrinho e madrinha, é lindo de ver. Aí a madrinha que ela não gostava, ela escolheu um vestido que não era do tom que ela pediu. Tipo assim, era do tom, mas eu acho que não era do subtom. Você entende? Que ela escolheu até o subtom. Aí beleza, escolheu o subtom, mas é um direito dela. Beleza. É um direito dela, vai estar no álbum dela, do jeito que ela sonhou, tem que estar lá o Pinterest estampado na capa do álbum e tá tudo bem. Mas a questão ali foi o seguinte, essa noiva, por exemplo, ela ficou muito braba, muito por conta de uma madrinha que foi com uma roupa um pouquinho diferente a cor. E aí ela jurou que ela tinha feito de propósito para estragar tudo. Ela falou para mim, Natânia, eu tenho certeza, ela chorava de raiva, porque ela falou que ela ia ser a única diferente lá nas fotos, que era meio para um rosa, ao invés de todas estavam com outra cor e o dela era rosa. E era um rosa mais frio e os outros era mais quente, uma coisa assim. E aí ela falou, ela fez de propósito. E não sei o que. E eu fiquei assim, ó. Mas não era pra ser tua amiga, mulher? Como é que pode uma coisa dessa? Então, assim, tudo isso acontece sim, é um fato. E a gente tem que estar ali, sabe? Tipo, no jogo de cintura. Porque o que eu tô contando aqui pra vocês, é óbvio que no dia eu nunca vou reagir, sabe? Eu entro muda e saio calada, gente. Tô ali pra trabalhar, já falei, né? Eu tô ali pra fazer o que eu fui fazer. Maquiar, deixar a pessoa, pelo menos fazer ela se sentir a pessoa mais linda do mundo e fazer com que a maquiagem dela dure horrores. É pra isso que eu tô ali. O resto pode acontecer, que eu não dou bola, assim, sabe? Eu só... Às vezes a gente conta, assim, as experiências, isso que eu falo, assim, já aconteceu milhões de anos, mas eu lembro, porque é uma coisa que marca, né? E aí eu falo aqui, nunca vou dar nome, óbvio, mas só pra vocês terem noção do que pode acontecer. É possível, é totalmente possível, né?
E aí eu falo pra vocês terem uma noção mesmo da realidade, mas assim, lembrando que cada atendimento é único, né? E tem casamentos que são assim, perfeitos, do começo ao fim. E tem uns que é meio doido mesmo, tem uns que é doidão, que acontece cada coisa que é doida. E tá tudo bem, faz parte, né? Mas no fim, no resumo de tudo, se a gente colocar uma régua e medir, é muito mais para bom do que para ruim. Esses casos que eu conto para vocês é 10%. Os outros 90% é maravilhoso, entendeu? Por isso que eu ainda tenho noiva. Porque eu gosto, entendeu? Eu acho assim, esse tem que ser o princípio. Se você gosta, você faz. Ah, eu tô fazendo só porque dá um dinheiro. Então deixa quieto, cara. Pra mim isso não funciona, entendeu? Porque se eu não gostar, não consigo nem disfarçar. Eu acho que tem pessoa que disfarça bem, tem pessoa que mente bem. Eu não sou uma delas, entendeu? Se eu não estiver gostando da situação, ou se eu estiver ali por obrigação, ou se eu não gosto de fazer isso, provavelmente a minha cara vai estar assim, ó. Assim, ó. E aí não tem como disfarçar, entendeu? Então eu faço isso porque eu gosto mesmo, de verdade. E eu acho que é interessante porque é um valor bacana que a gente ganha e ao mesmo tempo eu gosto. Tem pessoas que não gostam. Eu já conheci vários maquiadores que saíram fora, que acabou não atendo mais noiva, simplesmente tirou fora os atendimentos de noiva porque não aguentou esse rolê todo, sabe? Eu acho que entra muito aquilo que eu falei, você tem que aprender a entrar mudo e sair calado, não absorver nada disso. E é isso, cara, o máximo que acontece, assim, que eu chego em casa e conto pro Lohan os rolês que deu e a gente dá umas risadas e fica por isso, porque a gente nem vai falar pra ninguém, porque ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Então a gente dá uma risada sozinha aqui e acabou, fim, deu, é isso. Mas assim, eu gosto de analisar comportamento, né? Então a gente faz só isso e acabou. Agora, tem que gostar, porque se você não gostar, pode ser puxado, pode ser pesado para algumas pessoas, né? Então eu tenho várias pessoas, vários maquiadores que eu conheço que não atendem mais noiva. Aqui na minha cidade mesmo, eu fiquei sabendo que uns 2 ou 3 decidiram desistir de atender noiva. Agora eu não vou me lembrar quem que é, mas tem um pessoal aqui que até, né, a gente falou por cima, tu viu lá que não sei quem fulano parou de atender noiva? Ah, o outro fulano também parou de atender noiva. Porque tem vezes que a pessoa não tem paciência mesmo para esse rolê, né? E tem que ter. Tem que ter paciência. É que eu tô fazendo, passando aqui na minha mão, ela vira, né, uma coisa essa base. Ela tá sequíssima, ela tampa a tatuagem, com certeza. E aí ela tá sequinha aqui e tá, tipo, intacta. Não sai nada. E ela tá brilhosa, né? Tá bonita. Essa já é do lote que vai abrir. Eu testo todas, né? Eu tô com ela no rosto também. É a mesma que tô aqui. Eu geralmente, quando a gente vai botar um lote novo pra abrir, pra vender, todo mundo testa, né? Não só eu, mas as meninas lá da Call também testam. Todo mundo testa pra ver se ela tá cumprindo a função, né? Durando bastante, ficando blindada, né? A gente testa a pele blindada junto com ela para ver se tá ficando blindada e tudo isso, porque pode acontecer de dar uns erros aí na fabricação. Então a gente sempre tenta fazer o máximo possível, né, de garantia para que vá dar tudo certo. Eu sempre falo, nenhum processo ele é isento de falhas, né? Mas pô, a gente tenta o máximo possível, sabe? Tanto que o processo de fabricação da base é lento, é muito lento, porque são muitas etapas. Que cor que é? É a cor 2, gente. Essa cor aqui que tá na minha mão é a cor 2. É a cor que eu uso geralmente em mim e que geralmente funciona bem. Eu não maquio nunca o meu pescoço, então é a minha cor mesmo. Ontem ministrei um workshop. Neta, que legal, a pedida da galera da famosa pele blindada. Que legal, fico muito feliz. Pele blindada, amo. Falando de noiva tem tudo a ver, né, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, porque eu falei tudo que eu tinha pra falar. Falei dos acompanhantes, falei do horário, falei sobre fazer um lado de cada, que se a pessoa tiver na dúvida eu faço, mas se não eu acabo fazendo os 2 lados iguais.
Falei do porquê que é importante o teste de noiva, se eu incluo ele ou não no valor da maquiagem, o horário, né, que a gente faz sobre ela tentar encaixar junto com o cabelo e o vestido no dia. Acho que tudo isso. Como é a sua programação no dia do teste, desde a hora que ela chega até a hora que ela vai embora? Ela chega, vai ter um café esperando ela. Aquela, né? Vai ter um cafezinho, com certeza, meu e um dela, que a gente vai tomar um café e ela vai me falar primeiro qual é a ideia dela. O que ela pensa em fazer, qual é o vestido, qual é a cor. Aí eu vou olhar pra ela, vou ver se a cor que ela escolheu lá no Pinterest, ou talvez até no meu perfil, tem muitas que vêm com a própria maquiagem do meu Insta, e vou dizer pra ela, olha, que assim, fulana, essa maquiagem aqui realmente ela é bonita e tal, só que você tem que ver que essa modelo, ela tem um subtom de pele mais frio. Em você, talvez, a gente pode fazer parecido, mas vai ter que mudar um pouco as cores, né? Porque senão vai ficar acinzentado pra você. Ou não, ou eu vou dizer assim, nossa, essa modelo que você escolheu foi ótima, porque ela tem o mesmo subtom que você, então a cor vai ficar muito próxima, muito similar. Ou eu vou dizer, essa maquiagem que você escolheu do Pinterest tá cheia de Photoshop. Eu preciso te dizer que pessoas têm poros, linhas e tudo mais, né? Tô brincando. Mas às vezes eu falo mesmo também. Enfim, primeiro eu quero que ela me apresente a ideia e depois que ela me apresentar a ideia, eu vou dizer o que eu acho que vai rolar, o que eu acho que não vai rolar. Então, às vezes, sei lá, eu já tive noiva que me pediu cut aberto com glitter. E aí eu falei pra ela, olha, quem sou eu, né, pra querer definir a maquiagem do seu casamento? Mas eu só preciso te falar que esse cut aberto, ele funciona mais num olho grande. E o seu olho, ele não tem pálpebra. O seu olho, ele é assim, né, ele não tem pálpebra. A pessoa vem com o olho assim. Ah, eu queria um cut aberto desse que faz assim. Aí eu falo, olha, é o seguinte, o seu formato de olho, ele não permite uma maquiagem tão recortada, tão marcada, pelo fato de que não vai aparecer. Mas, se você quiser, eu posso fazer, sem compromisso, pra você ver como é que fica. Já aconteceu isso comigo, inclusive, de ela pedir pra fazer de um lado, só pra ver como ia ficar, e eu fiz, e aí ela falou, não, realmente não é pra mim. E aí a gente fez outra coisa. Teste é testar, faz parte, né? Por isso que ele demora um pouco mais, assim. Aí eu acerto, né, a pele, então eu sempre pergunto, né, se quer uma pele mais leve, se quer uma pele mais reboco, pergunto o que ela gosta mais, então a gente fala bastante sobre a pele. Nunca me pediram uma pele que não seja blindada, todas elas querem a pele blindada, óbvio que sim, então eu sempre faço a pele blindada. No final da maquiagem eu testo com ela. E aí depois que ela definiu o que ela quer, que eu entendi qual é a pegada dela, porque você vai ver que tem pessoas que elas te mostram 10 fotos, uma não tem nada a ver com a outra, e aí você fica, tá, peraí, uma tem preto, outra não, uma tem cut e a outra é um esfumado, meu Deus, mas o que essa mulher tá vendo aqui? E aí você pode analisar, é certeza que eu tô falando, quando uma pessoa mostra 10 fotos diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você vai ver que tem alguma coisa em comum em todas. Alguma coisa específica. E pode ser um delineado, pode ser o cílio, pode ser... Cara, alguma coisa você vai ver que tem em comum em todas as fotos. E é aquilo ali que ela quer, mas ela não sabe falar. Então, assim, a gente tem que entender que as pessoas, né, elas não são maquiadoras. E que tá tudo bem elas não saberem explicar o que elas querem, porque elas não sabem mesmo, de fato. É que nem quando eu vou fazer meu cabelo, eu também não sei o que eu quero. E eu falo assim, eu quero mais ou menos assim. Aí a pessoa fala, tu quer fazer tal tratamento? Não sei, eu preciso disso? Preciso, então faz. Eu não sei, eu não entendo. Então eu espero que a pessoa me explique e que ela, né... Mas às vezes, quando as pessoas vêm com referência, elas têm geralmente uma coisa em comum. Então você olha, é um delineado. Uma vez teve uma noiva pra mim que veio com uma maquiagem nada a ver com a outra, nada a ver com a outra, nada a ver com a outra. Uma tinha cut, a outra era esfumada, a outra era alongada, a outra era redondo. Só que todas eram da mesma tonalidade. Todas eram um tipo de nude específico, assim. Era mais fria a maquiagem. E aí todas que ela me mostrou tinham um tom muito parecido. Era marrom, nude branquinho, um nude bem específico, mais rosado, mais esfriado. E todas eram uma cut, uma esfumada, uma alongada, uma redonda, não tinha nada a ver.
Se você fosse pela técnica, você ia dizer, meu Deus, eu não entendi o que ela quer. Mas, como a gente já tá ligado em tudo, eu falei assim, ela gostou da cor. É a cor que ela tá me pedindo. E aí eu fui perguntando pra ela se ela prefere mais alongado, mais arredondado, se ela gosta de delineado ou não. E ela vai falando, sabe? Eu acho super, super ótimo você editar as fotos no Instagram. Eu acho que é obrigatório, né? A câmera, quando ela capta a imagem, ela não consegue captar 100% o que a gente tá vendo ao vivo. A edição serve para você ajustar e deixar mais próximo da realidade. Daí o que o povo faz? Deixa mais próximo da inteligência artificial. Na verdade, se você pegar uma foto de uma imagem de uma mulher, de um rosto com imagem de inteligência artificial, ela vai estar mais real do que as fotos do maquiador às vezes. Vou te falar. Eu já vi foto de IA mais realista do que foto de alguns maquiadores. Nem é meme, tá? Tem um fotógrafo que faz as coisas da call e ele tá trabalhando bastante com imagens de inteligência artificial. E aí ele bota de vez em quando, assim, umas modelos que eu fico até paro pra ver se é de verdade ou não é. E, enfim, as modelos dele é mais real do que as fotos dos maqui, às vezes. Não é todos, obviamente. Mas eu acho que sim, faz parte editar, é bacana, eu gosto. É uma coisinha ou outra, todo mundo faz, mas a questão é, qual é o limite? Qual é o limite? Tem um limite. O limite passa quando você maquia no dedo do Facetune. Daí passa do limite, entendeu? É normal você, suavizar um ponto ali, não sei o quê. Agora tem gente que cria mesmo, que cria um esfumado que não tinha ao vivo, que cria um delineado, tipo, tudo no dedo, assim. Isso eu acho errado, né? Pô, sabe fazer no Facetune, mas não sabe fazer ao vivo? Então não maquia, né? Brilho fake na foto, eu já vi isso muito, tá? Inclusive tinha maquiador que ensinava a fazer isso. Tipo, os dois olhos ficavam diferentes, daí ele colava um brilho do outro pra ficar igual e ficar tudo perfeito, assim. Mas glitter, gente, ele só aparece na luz. Se a pessoa tá levemente pra um lado ou levemente pro outro, vai ficar diferente. Não tem como ficar igual. Porque um lado vai parecer que o brilho tem menos, porque não vai estar diretamente na luz. Aí ele, quando vira pro lado, ele perde o brilho, é normal. Mas se você vira de frente, por isso que a foto de brilho o povo gosta de tirar assim, ó. Porque daí vê de frente, entendeu? Agora, virou de ladinho, aqui vai parecer já um brilho estranho, entendeu? Vai pegar foco onde tem a luz. Glitter e brilhos, eles só aparecem na luz, tá? Não, sou ariana, não sou aquariana não. Quem posta com filtro de Instagram? Eu acho assim, como eu falei, tudo tem um limite. Não vou dizer que, vou demonizar os filtros, entendeu? Não, acho que ok, assim, dependendo do limite. Mas tudo tem limite, né? Aí o povo bota aqueles Facetune que deixa o olho da pessoa parecendo como é que é? Um anime de coisa japonesa? Daí não, né? Daí tudo tem um limite. Existe um limite nesse negócio. Dá pra fazer pele blindada com a base da Catarine Hill e da Francine? Eu nunca tentei com a da Francine, com a da Catarine Hill, não. Não mesmo. Gente, então, finalizamos a nossa live de hoje. Falamos tudo que tinha pra falar sobre teste de noiva. Amanhã tem a minha. Alguém aqui também ia ter um teste amanhã. Desejo aí que o teste de vocês seja maravilhosamente incrível, tá? E que vocês pensem muito bem em tudo que foi falado hoje. Quem cobra separado, pensa bem, se não cobrar junto não faz mais sentido. Tudo que foi falado, todos os pontos, eu já falei no começo da live, mas é o que eu costumo fazer. Não tô falando que é uma verdade absoluta, que é o certo, que todo mundo vai fazer assim, mas às vezes, se você acha que não está bom do jeito que você está fazendo e quer mudar, é uma boa dica, né? Então, às vezes você pode pegar o que foi falado aqui e testar. E testa pra você e você vê se vai funcionar ou não vai, e se não funcionar muda, e a vida é assim, né? Não existe uma verdade absoluta. Algumas coisas que vão funcionar pra mim não vão funcionar pra outra pessoa, e é assim a vida que segue. Não vai ficar salva no Instagram, a live vai ficar salva lá no YouTube e no Spotify. As minhas lives sempre estão lá no meu YouTube, então quem for entrando
agora e nunca viu nenhuma ou quer ver as antigas, tá lá no YouTube. E no Spotify fica o áudio. Então, para quem às vezes, sei lá, vai pra academia, quer ouvir, pode colocar lá também. E aí é só procurar na TaniCast no YouTube, aliás, no Spotify, que é o podcast, né? Que é a live na TaniCast. E no YouTube é na Tani Rosa Makeup, igualzinho tá aqui no Instagram. Então, gente, um beijo pra vocês. Foi muito boa a live de hoje. Obrigada pela participação de todo mundo e até semana que vem, até terça-feira.